Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem, né, em vir pedir desculpa. Então, eu achei legal da parte dele. Você pensa em retomar? O propósito de hoje não é fazer família. Não, o propósito zero. de hoje é fazer dinheiro. Zero, Aí eu viu? vou fazer publicidade, vou não sei o que, vou não sei o que lá. Monetizaram Para que os encher o saco, eu afetos. troco. A internet assistiu a tudo. Ela arruinou a família com as próprias mãos. E agora, as novas atitudes de Virgínia Fonseca mostram que o próximo passo pode ser grave. A grande pergunta que todos fazem não é sobre quem ela escolhe, é sobre o caráter por trás dessa escolha. Será que ela está caminhando para uma ruína sem volta, movida por um ego que não aceita o fracasso? Ou, como defendem alguns, ela está certa, sendo apenas uma mulher ambiciosa que busca a felicidade, não importam as consequências? Nesse vídeo, vamos abandonar a polarização das redes e iniciar um debate profundo para chegar a uma conclusão. Vamos pesar as evidências. O preço da ambição, a insistência no relacionamento com Vini Júnior e o impacto real de ter supostamente sacrificado o casamento e a família. Para trazer luz a esse dilema, contaremos também com algumas opiniões da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, para que você entenda a linha tênue que separa o empoderamento do transtorno narcisista. Fique conosco até o final. Você será convidado a dar seu próprio veredito. Virgínia está a caminho da ruína ou o mundo é que ainda não está pronto para a sua ambição? Fique conosco até o final nesse debate profundo. E já deixe seu like. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. Antes de mais nada, um salve super especial para o nosso amigo Gama, aqui do Tesouro da Mente, e claro, para toda a comunidade incrível que acompanha a gente, que participa, que comenta. Valeu mesmo, pessoal! Olá a todos, é ótimo estar aqui para mais uma discussão. E hoje o nosso foco é uma figura que, olha, não sai das manchetes, né? Virgínia Fonseca, uma empresária, influenciadora, mãe, cuja vida, tanto pessoal quanto profissional, é um livro aberto e, ultimamente, é um livro cheio de capítulos bem controversos. Exatamente, a gente tem acompanhado, acho que como todo o Brasil, né, aquela ascensão meteórica, o início ali com o Rezende, que foi um trampolim importante, sem dúvida, depois o casamento com o Zé Felipe, que, nossa, consolidou demais aquela imagem de família, né, uma projeção nacional gigantesca. Sim, e era uma imagem muito forte, muito explorada. E agora o cenário mudou completamente, a separação que pegou muita gente de surpresa e toda essa aproximação super comentada com o jogador Vini Júnior. Cada passo dela parece causar um terremoto nas redes sociais. É impressionante a repercussão. É verdade. E é justamente essa repercussão, essas discussões todas que a gente vê pipocando por aí, e também com base no material que a gente analisou aqui para o Tesouro da Mente, que nos leva à questão central de hoje. É uma pergunta, eu diria, bem profunda, né? A Virgínia, com toda essa ambição, essa habilidade inegável de transformar a atenção em negócio, ela está seguindo uma estratégia calculada, um caminho de empoderamento feminino, usando a inteligência dela para construir um império. Ou será que... E essa é outra ponta da discussão. Será que essas escolhas mais recentes, as polêmicas, as críticas que ela vem recebendo, será que isso indica um caminho perigoso? Uma busca talvez incessante por mais, por sucesso, por validação, que pode acabar levando a uma ruína de imagem ou até consequências pessoais mais graves? Talvez, como alguns sugerem, refletindo um ego que não lida bem com limites ou com a percepção de fracasso? Exato. É um debate que coloca frente a frente, a estratégia de negócios versus a ética pessoal, né? O sucesso a qualquer custo versus a responsabilidade que vem com essa influência toda. Olha, eu vou defender a perspectiva de que Virgínia é sim uma estrategista notável, uma mulher que entendeu as regras do jogo digital como poucos e está construindo o império dela usando as ferramentas que tem. E eu vou argumentar pelo outro lado. Que essa busca, talvez, incessante por mais e mais, embora possa trazer resultados financeiros impressionantes, levanta, sim, questões sérias. Questões sobre o custo humano, sobre a ética envolvida e sobre o impacto real das ações dela, não só na imagem, mas na vida dela e das pessoas ao redor. Perfeito. É o vazio. Gente, se coisa material... Nós precisamos de coisa material? Precisamos. Óbvio. Uma hora ou outra é gostosinha. Não, existe uma pesquisa inglesa que diz o seguinte,
conforme a gente vai aumentando o poder aquisitivo, aumenta a sensação de felicidade. Isso é uma verdade. Uhum. Até 60%. Enquanto a gente está aumentando nosso padrão aquisitivo e a gente está acrescentando saúde, cultura, educação, bem-estar, mais tempo com as pessoas, aumenta. Quando você começa a entrar naquela faixa, com a diferença de 2 bilionários, o avião de um tem 3 suítes, a do outro tem 2. É isso. Qual é a diferença Mas eles da pegam casa? mal, né? A casa tem 3 banheiros a mais que do outro. Exatamente. Quando chega nesse patamar, querido, não tem mais, não Não preenche. tem. Ah, Não tem cara querendo ir pro espaço aí, A né? capotagem... Mas é isso mesmo. A capotagem virar... A inteligência estratégica da Virgínia, para mim, é quase palpável. Se a gente olha a trajetória dela, como alguns analistas de carreira de influenciadores apontam, existe um padrão muito claro, né? Ela parece usar sim relacionamentos e a visibilidade que eles trazem para impulsionar os projetos dela. O Resende lá no começo foi fundamental para ela estourar. Uhum. Depois o Zé Felipe. O casamento trouxe uma dimensão nacional, familiar, que agregou um valor imenso à marca pessoal dela, e agora essa conexão com o Vini Júnior, um atleta brasileiro com destaque global. Bom, para mim isso cheira a uma ambição de ir além, de internacionalizar a marca dela. Não me parece ser só sobre afeto, entende? São movimentos empresariais muito bem pensados. Sim, e os resultados financeiros, né? Isso é um ponto forte para essa visão. A Wink, os números que foram divulgados na época, lá para 2022, já falavam em faturamentos na casa das centenas de milhões de reais. Isso não acontece por acaso, né? Não é sorte. É fruto de uma visão de negócios muito afiada, de saber como monetizar a própria imagem, a influência que ela tem de uma forma extremamente eficaz. Exatamente. Então, essa ida para a Europa, essa proximidade com o Vini Júnior lá em Madrid, pode muito bem ser interpretada como algumas fontes do mercado sugerem, como parte de um plano maior. Um plano para quê? Para levar a Wink para o mercado internacional. Associar a marca dela a um nome de peso global como o Vini Júnior faz todo sentido estratégico. Entendo perfeitamente o raciocínio da estratégia de negócios. Faz sentido olhando por esse ângulo. Mas é justamente aí que começam as minhas preocupações, sabe? Essa ideia que alguns analistas de imagem levantam de que ela talvez enxergue relacionamentos como ferramentas, como degraus para alcançar objetivos empresariais. Isso me soa complicado. Levanta questionamentos éticos bem profundos. Tipo, até que ponto é aceitável instrumentalizar conexões pessoais dessa forma? Qual o impacto disso na autenticidade das relações e na percepção que o público tem dela? Para mim, soa um pouco frio demais, talvez excessivamente calculista, não sei. E as polêmicas mais recentes, elas acabam dando um certo peso para essa visão mais crítica, né? Pega a separação do Zé Felipe, por exemplo. Claro, eles parecem manter uma relação cordial por causa das filhas e isso é ótimo, sem dúvida. Sim, isso é importante. Mas aquela imagem de família perfeita, que foi, vamos ser sinceros, muito usada na comunicação, no marketing dela, essa imagem ruiu, né? E aí surgem as perguntas. Era tudo fachada? Qual o impacto dessa exposição toda nas crianças desde tão pequenas? E aí você soma isso ao episódio com o Vini Jayer, né? Aquela história de que ele estava conversando com outras mulheres ao mesmo tempo. Foi um constrangimento público para ela, né? Um mico, como descreveram por aí. Exato. E não dá para esquecer também daquela performance num evento de samba, que foi muito criticada, né? Teve gente que vaiou, gerou todo um debate sobre ela estar ou não preparada para aquele espaço, se foi apropriado, enfim, são vários episódios que arranharam um pouco a imagem. Para além desses eventos específicos, tem a questão mais ampla que especialistas como o Dr. Jorge Lordello costumam analisar quando falam de celebridades, né? O impacto da fama, do dinheiro, na estabilidade emocional. Existe um risco real documentado da pessoa perder um pouco o contato com a realidade, né? Aquela pressão constante para manter a imagem, a performance pública, isso pode levar a um esgotamento, a problemas psicológicos sérios, até depressão, especialmente se a popularidade cair. Sim. E as reações do público refletem um pouco isso, né? Você vê muitos comentários chamando ela de gananciosa, deslumbrada. É comum.
E alguns vão até além, levantando hipóteses sobre traços de personalidade mais complexos. Há quem fale em narcisismo, por exemplo. Um tema que psiquiatras como a doutora Ana Beatriz Barbosa exploram bastante, né? Aquela busca incessante por validação, por poder, a dificuldade em lidar com críticas. E aí surgem aqueles relatos que circularam na mídia sobre uma suposta postura mais arrogante nos bastidores do SBT, né? Dizendo que ela chegava sem cumprimentar, mantendo uma certa distância da equipe. Isso, se for verdade, claro, contrasta muito com a imagem acessível que ela tenta passar nas redes e contribui para essa visão mais controversa dela. E tem as controvérsias que são ainda mais sérias, né? Como a questão da promoção do tal jogo do Tigrinho. Esse ponto, para mim, é particularmente delicado. A gente está falando de um jogo de azar online que está associado a inúmeros relatos de pessoas que perderam tudo, se endividaram, tiveram consequências trágicas na vida. Pois é. A responsabilidade de uma pessoa com o alcance da Virgínia ao promover uma coisa dessas é gigantesca. Como disse um internauta, e eu achei muito forte, quando foi o lance do Tigrinho, sinto muito, isso aí pra mim foi muito sério. É uma questão de ética, de impacto social que não dá pra minimizar, né? Concordo. E além disso tudo, ainda circulam aqueles alertas, aquelas previsões, como as que foram mencionadas pela comentarista Vó Baiana, falando sobre riscos de acidente, problemas de saúde, até insatisfações de entidades ligadas às escolhas dela, como a questão do samba. Olha, eu sei que a fonte dessas previsões é específica, né? Mas, de certa forma, elas acabam refletindo uma preocupação pública, uma ansiedade que existe sobre o rumo que ela está tomando. Entendo todas essas preocupações de verdade, mas a gente precisa olhar o contexto também, né? Esse universo da influência digital, dos negócios de alta escala, ele tem regras próprias. Networking, visibilidade, fazer associações estratégicas. Isso é o dia a dia, é a moeda corrente. E a Virgínia, me parece, não só entendeu essas regras, como ela domina o jogo. Sim, o Resende foi um ponto de partida importante, mas ela construiu a própria marca, o império dela, a partir dali. Com o Zé Felipe, a construção foi mútua, né? Resultou numa marca familiar poderosa que, vamos ser justos, beneficiou os dois. Criticar essa habilidade dela, às vezes eu me pergunto se não mascara um certo incômodo com o sucesso, com o poder de uma mulher jovem que sabe o que quer e vai atrás. E sobre essa aproximação com o Vini Júnior, mesmo com aquele início meio conturbado, a perspectiva de expandir a Wink internacionalmente é totalmente plausível. É estratégica, associar a marca dela a um nome global do esporte, com uma presença forte na Europa, isso faz todo sentido do ponto de vista de negócios. Não vejo necessariamente como algo antiético, mas como inteligência de mercado. Ela está jogando com as cartas que tem. Além disso, a gente não pode ignorar que ela tem uma base de fãs enorme, né? Que a defendem com unhas e dentes. A veem como trabalhadora, inteligente, até gênia. E tem relatos de pessoas que interagiram com ela e a descrevem como simpática, grata, aquela calma aparente com que ela parece lidar com toda essa pressão, algo que foi até comentado indiretamente pelo Carlinhos Maia, num relato que a Vó Baiana repercutiu. Isso pode ser visto como um sinal de força, de controle emocional, né? Chamar de inteligência de mercado essa potencial instrumentalização de relacionamentos. Para mim é um eufemismo um pouco perigoso, sabe? Aquela análise que sugere que ela opera numa lógica de utilidade nas conexões pessoais, acho que essa análise tem força e merece sim uma reflexão mais profunda. O sucesso empresarial justifica tratar pessoas como meios para um fim? Onde fica o respeito, a conexão genuína? Pega o caso do Vini Júnior de novo. O fato dele ter vindo a público, ter pedido desculpas por ter decepcionado ela, ele falou em respeito, confiança e transparência, admitiu não ter correspondido da melhor forma. Isso indica para mim que existiam sim sentimentos, expectativas da parte dela. Não era só uma estratégia fria que deu errado. Isso humaniza a situação, claro.
mas também expõe a vulnerabilidade, o risco de se envolver em relações onde as intenções podem ser mistas ou simplesmente desalinhadas. Mas será que nesse nível de exposição, de vida pública, de negócio, que é a própria vida dela, será que é realmente possível traçar uma linha tão clara assim entre o pessoal e o profissional? A vida da Virgínia é o negócio dela. A imagem, os relacionamentos, as polêmicas, tudo vira conteúdo. Tudo faz parte da marca que ela construiu e que ela gerencia. Talvez não seja a manipulação no sentido pejorativo, mas uma gestão integrada, entende? Onde as esferas se misturam porque a própria pessoa virou o produto principal. E ela parece estar no controle dessa narrativa, definindo os termos, mesmo que isso cause polêmica. Monetizar os afetos. Então você tá com alguém é porque aquilo pega bem, aquilo te rende mais. Então tem muitos casais que não são casais. São parceiros. Sim, mas e a família, doutora? Amor, mas veja bem, o propósito de hoje não é fazer família. Não, o propósito de hoje é fazer dinheiro. Zero. E dane-se as crianças? As crianças hoje estão meio que o acidente de percurso. Dá um celular pra criança, tá tudo certo. Não é o objetivo, é quase o acidente de percurso. É muito difícil hoje você chegar para um casal e falar assim, eu gosto daqueles casais que falam, nós não vamos ter filhos, porque eu acho eles mais sinceros. Também acho. Sabe, essa coisa. Mas eu acho ok, é uma opção. É melhor do que ter 3, 4 filhos e não dar atenção. Essa gestão integrada, no entanto, tem custos bem visíveis, né? Voltando à separação do Zé Felipe. Você mencionou a relação cordial. O fato dele ter seguido em frente, parecer feliz com a Ana Castela. Isso é positivo, claro. Mas a narrativa pública da família perfeita, que foi tão explorada comercialmente, essa narrativa foi para o espaço. Sim, a imagem pública mudou. E é interessante observar como muitos comentários na internet apontam que o Zé Felipe parece mais leve, mais solto depois do término. Isso sugere, pelo menos para essas pessoas, que talvez a dinâmica da relação por trás das câmeras, das dancinhas, não fosse tão equilibrada ou positiva para ele, né? Aquele episódio do avião milionário que ela deu de presente, mas que, segundo saiu na imprensa na época, continuou registrado no nome dela. Isso alimenta especulações sobre quem realmente tinha o controle naquela relação, né? Olha, é natural que uma separação desse porte gere todo tipo de especulação, mas atribuir culpa ou um desequilíbrio só com base em impressões de rede social é complicado, né? O próprio Dr. Lordello, se não me engano, chegou a comentar sobre a possível imaturidade dos dois como um fator para o término, o que é comum em casais jovens, ainda mais sobre essa pressão toda. O ponto principal para mim é que eles conseguem manter uma relação funcional por causa das filhas. Isso a gente viu em festas recentes, né? Sim, a relação pelas filhas parece existir. Isso sugere uma certa maturidade pós-separação. Ele seguiu o caminho dele, ela o dela. Aquela narrativa pública da família perfeita era em grande parte uma construção para as redes, como acontece com muitas figuras públicas. A realidade íntima é sempre muito mais complexa e, na verdade, inacessível para a gente que está de fora. Concordo que a realidade é complexa, mas a preocupação com as crianças é legítima, né? Elas estão no meio dessa exposição toda, agora passando pela separação dos pais sob os holofotes. E sobre a dinâmica do ex-casal? É curioso como alguns internautas acusam a Virgínia de ter traços narcisistas e outros apontam características parecidas no próprio Zé Felipe. Isso sem querer fazer diagnóstico aqui, claro, mas sugere que talvez a relação tivesse mesmo dinâmicas complicadas, talvez até tóxicas, que a imagem pública escondia. O ponto não é achar um culpado, mas reconhecer que existe uma complexidade ali por trás da fachada que era tão cuidadosamente construída. E aí a gente chega de novo no Vini Júnior. A pergunta que fica no ar é uma segunda chance real ou tem uma segunda intenção por trás? Eu defendo a postura da Virgínia nesse caso. Ela mesma comentou publicamente, né? Diz que valorizou a atitude de homem dele por ele ter se desculpado depois daquela história das conversas com outra modelo vazarem. Ele reconheceu o erro, falou em respeito. Ela afirmou que eles estão se permitindo, conversando. Isso pode ser, sim, uma tentativa genuína de construir algo mesmo que o começo tenha sido, digamos, turbulento. A gente viu familiares dele na casa dela recentemente, né? Isso sugere que os laços continuam. Dar uma segunda chance, nesse contexto, pode ser interpretado como maturidade, como não descartar uma conexão por causa de um erro inicial. Ou até pragmatismo, por que não?
Mas é difícil ignorar o tamanho do constrangimento público que aquela situação inicial causou, né? A viagem para Madrid, as fotos, toda aquela especulação de primeira-dama do Real Madrid, e logo depois vem a exposição de que ele mantinha contato com outra pessoa. Voltar a se envolver publicamente, será que não é se colocar numa posição vulnerável de novo? A suspeita de que o interesse principal ainda seja usar a imagem dele para alavancar a Wink na Europa, como algumas fontes sugeriram na época, essa suspeita continua pairando no ar. Entenda a desconfiança. Muitos comentários nas redes sociais veem ela como iludida ou como se estivesse forçando a barra. Aquela expressão que ela usou, deixar o tempo dizer, é muito ambígua, né? Fica a dúvida. Será que uma relação que começa sob a sombra da estratégia, da desconfiança, pode realmente se transformar em algo genuíno? Talvez possa, mas o histórico recente torna essa possibilidade mais incerta, digamos assim. A desculpa pública dele muda a dinâmica, claro, mas será que apaga as intenções originais ou a percepção que ficou? E isso nos leva ao âmago da questão, né? Que é essa tensão entre a imagem pública que ela projeta e as controvérsias mais profundas que a cercam. É inegável que a Virgínia, por ser tão bem-sucedida, tão exposta, acaba virando um para-raios de críticas. Muitas dessas críticas podem ser exageradas, sim, podem ser baseadas em percepções superficiais ou até, como eu disse antes, numa misoginia velada contra uma mulher poderosa que não pede licença para crescer. Como mencionei, existem os relatos sobre a calma dela sob pressão e ela tem uma legião de fãs que a defendem apaixonadamente, elogiando o trabalho dela, a aparente simpatia, a gratidão que ela demonstra em algumas interações. No entanto, a gente não pode simplesmente varrer para debaixo do tapete as críticas mais contundentes e os fatos que foram relatados, né? Aquela performance no samba gerou críticas muito amplas, de vários setores. E o fato dela ter contratado um professor depois do evento reforça a percepção de alguns de que ela talvez busque certos espaços sem o devido preparo ou sem o respeito necessário pela tradição daquele lugar. Sim, a questão do preparo foi levantada. As acusações de arrogância nos bastidores do SBT, que foram relatadas pela avó baiana, de chegar sem cumprimentar a equipe, de agir com distanciamento, isso contrasta demais com a imagem acessível que ela projeta nas redes sociais. E eu preciso insistir, a questão do jogo do tigrinho é de uma gravidade imensa. Promover ativamente uma atividade com o potencial destrutivo tão grande levanta dúvidas muito sérias sobre a responsabilidade social, sobre a ética dela como influenciadora de massa. E tem mais um ponto que gera desconforto. Aquelas alegações que surgiram de que ela ou a equipe dela teriam tentado silenciar críticas. Como a história da remoção temporária de vídeos críticos do YouTube, como aconteceu com um vídeo da própria avó baiana. Se isso for verdade, essas ações não combinam com a imagem de segurança, de transparência que ela tenta passar. Exato. E aqueles alertas, as previsões sobre riscos futuros que circulam, mencionadas por comentaristas como a avó baiana, mesmo que a gente interprete com muita cautela, elas acabam refletindo uma ansiedade coletiva sobre o caminho que ela está trilhando, sobre as escolhas dela. A grande questão que fica é: até onde vai a correspondência entre a imagem pública, que é tão cuidadosamente gerenciada, e a realidade dos fatos, das atitudes? Qual é o peso real das acusações de falta de humildade, de falta de responsabilidade social e das preocupações sobre o bem-estar dela? É muita coisa para pensar, né? E a gente quer muito saber o que você pensa sobre tudo isso. A Virgínia está no direito dela, sendo ambiciosa, buscando os objetivos dela, mesmo que de forma controversa. Ou será que ela está se arriscando demais, talvez caminhando para um cenário mais complicado? Deixa o seu comentário aqui embaixo. A sua visão é fundamental para a gente aqui no Tesouro da Mente. Queremos construir essa discussão junto com vocês. Exatamente. A participação de vocês é o que enriquece o debate. E se você está acompanhando essa análise até aqui, está achando relevante, está gostando da profundidade da discussão, não esquece de deixar o seu like, por favor. Isso ajuda muito a gente a entender que esse tipo de conteúdo é importante para vocês. E, se você puder, considere apoiar o canal Tesouro da Mente com o Valeu Demais.
Qualquer contribuição ajuda a gente a continuar produzindo essas análises, essas discussões aprofundadas. A nossa comunidade é a nossa força. Não tem jeito, é o tal da depressão do vazio. Que loucura. Porque se isso fosse verdade absoluta, como as pessoas dizem, então o bilionário não tinha motivo para deprimir. Bom, concluindo então, do meu ponto de vista, a Virgínia Fonseca é sim uma empresária de sucesso extraordinário, não dá para negar. Uma mestra em usar a plataforma, as conexões que ela tem, de maneira estratégica. A trajetória dela, mesmo com todas as polêmicas, pode ser vista como um exemplo de força, de ambição, de inteligência nesse cenário digital que é tão complexo hoje em dia. Talvez muitas críticas não levem em conta a pressão que existe nesse meio, as regras não escritas que ela parece dominar tão bem. Nas escolhas dela, tanto pessoais quanto profissionais, talvez ela mereça o benefício da dúvida enquanto navega por esse caminho que, sem dúvida, é muito desafiador. Por outro lado, eu mantenho as minhas preocupações. O custo humano, o custo ético dessas escolhas, eles me parecem muito relevantes. A aparente instrumentalização de relacionamentos, o impacto na imagem familiar que ela mesma construiu e explorou comercialmente e, principalmente, a responsabilidade que vem com a influência gigantesca que ela tem, especialmente em casos como o do jogo do tigrinho, são pontos que, para mim, não podem ser ignorados. Essa busca talvez incessante por mais, por sempre ir além, pode sim ser um caminho arriscado. Talvez ligado a dificuldades em lidar com limites, com frustrações, com críticas, como algumas análises e até comentários do público sugerem. As preocupações que foram levantadas sobre o futuro dela, não importa a origem, refletem uma tensão real que, na minha opinião, merece atenção. Como a gente pode ver, não tem resposta fácil, né? Não tem um veredito simples para dar aqui. A história da Virgínia Fonseca é um mosaico muito complexo, cheio de luzes, sombras, estratégias bem-sucedidas e polêmicas barulhentas. Exatamente. E o nosso objetivo aqui no The Debate nunca é apontar o dedo ou declarar um lado como certo e o outro como errado. A ideia é apresentar os argumentos mais consistentes de cada perspectiva, sempre com base nas informações, nas análises que a gente tem acesso, para fomentar reflexão, para que cada um possa tirar as próprias conclusões. A jornada dela continua em aberto, né? Certamente novos capítulos vão surgir e com eles mais material para a gente analisar, para a gente discutir aqui no futuro. A refletir sobre todos esses pontos que a gente levantou, a buscar mais informações se sentir necessidade e a formar a sua própria conclusão. Lembre-se que sempre existem mais camadas, mais nuances a serem descobertas. Muito obrigada por nos acompanhar em mais um The Debate. Valeu, pessoal. Até a próxima. Se você é uma pessoa que visa uma vida saudável, tanto mental como fisicamente, acesse o link da descrição e do comentário fixado, onde você aprenderá estratégias para construir uma vida longeva e saudável, tornando o seu cérebro mais blindado contra demências futuras e vivendo uma vida feliz. E não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que possa se beneficiar. Acesse também a playlist ao lado com vídeos que se aprofundam no tema dos relacionamentos amorosos com diversas dicas valiosas. E espero que esse vídeo possa ter te esclarecido sobre esse, que é um assunto onde muitas pessoas sofrem por não terem um conhecimento adequado para lidar.